Olá, pessoal. Estamos aqui, eu e o Lucas novamente, agora com uma Boa noite. tecnologia diferente, né? Mas tomara que dê tudo certo, né, Lucas? Na Sim, não, quinta, com certeza. infelizmente, nós tivemos, não foram alguns, foram vários problemas técnicos, né, que acabou impedindo que a gente continuasse com a nossa live. Então, assim como na segunda aula, a gente vai retomar o conteúdo que a gente já tinha trabalhado, né, para manter esse vídeo gravado e depois disponibilizar no canal da escola para vocês. Então, vamos lá com a nossa aula, colocando as dúvidas do pessoal, Lucas. Então, a Sim. primeira foi como usar uma base de clientes CRM para prospectar vendas de modo a criar um relacionamento com uma comunicação informal. Como posso mostrar ainda mais a percepção de valor do meu produto sem parecer desesperado? O que Não, você me bacana. diz? Essa aqui é uma pergunta bem importante. A princípio, parece que o aluno trabalha com um público mais jovem ali, ele não quer ter uma linguagem tão robotizada, e a gente falou muito isso na aula 1 e na aula 2, né? Que a gente tem que utilizar as ferramentas de tecnologia para facilitar, para melhorar o processo, para dar algumas vantagens competitivas, mas nunca para substituir o contato humano, né? E é importante saber utilizar a ferramenta do CRM. Aqui eu sempre destaco a parte de você ter realmente um CRM completo. Eu sei que dá trabalho, né? A gente muitas vezes tem uma dificuldade com o time de vendas, de preencher todas as informações, ou às vezes o cliente não quer passar, mas você ter informações qualitativas, ter um histórico de abordagem do cliente, o CRM não é só o dado pessoal dele e a data de aniversário, por exemplo. Você tem que ter mais informações até para cadenciar esse contato, né? E quando você tem a informação de quantas vezes você já acessou esse cliente, você consegue entender se a comunicação está sendo persistente ou insistente, que a gente também falou na aula 2, né? Não ser insistente é importante porque você não passa a ter um atendimento chato. Quando você utiliza o CRM para identificar oportunidades de que aquele cliente, eu posso entrar em contato semana que vem, ou posso entrar em contato amanhã, ou posso entrar em contato no próximo mês, que seja, você consegue dar um time para o cliente respirar, e eu brinco, dar a vontade dele de comprar de fato, né? Ou a gente não fica naquela cobrança de, será que ele está pensando? Será que ele viu a mensagem? Então, ter essa organização, essa agenda de entrada em contato com o CRM bem organizado e nutrido, principalmente de informações, com certeza vai tornar muito mais fácil, né, utilizar o CRM para poder ter uma comunicação inteligente com o cliente, né? Bom, e a segunda pergunta, ela foi bem específica, né? É sobre o aluguel de um imóvel que tem uma demanda alta. Uhum. No entanto, às vezes o cliente que é atraído não é aquele perfil ideal, tendo que ali ou a pessoa que está alugando fazer uma recusa desse cliente, por ele não atender um determinado perfil. O que a gente tinha comentado mesmo, Lucas? Aqui a gente até, acho que nós brincamos ali que bom seria se a gente tivesse muito esse problema, né? Ter muito cliente além do que a gente muitas vezes planejou, né? É, eu, eu acho importante a gente pensar que cliente é cliente, tá? Dificilmente você vai ter um cliente não quisto, né? Se você recebeu uma demanda maior, sempre vale uma reavaliação. Será que o meu ICP não estava muito nichado? Será que ele é um pouco mais aberto nesse sentido? Vale a pena montar uma outra estrutura comercial para atender um outro tipo de cliente que não era o que estava planejado, pelo menos, né? Aqui o aluno coloca um ponto que é uma preocupação muitas vezes com a inadimplência, né? Ó, a gente quer direcionar um pouco para o cliente que tem condições de pagar, né? Aqui existem diversas técnicas, a gente pode usar uma das técnicas de persuasão, que é a escassez, como uma ferramenta de blindagem. Você comenta para o cliente, olha, a gente está em lista de espera esse imóvel, nós vamos fazer uma análise aqui do seu perfil, vamos colocar numa lista de espera, enfim, isso te dá oportunidade para mapear todo o cliente e ver se ele realmente pode ser um bom cliente para o produto aqui, né, realmente buscando um longo prazo, e com isso, né, com essa técnica de ganhar tempo dentro da relação comercial, você consegue direcionar um pouco melhor, né? Claro que cliente que não paga não é cliente, isso é fato. Mas você saber entender que muitas vezes o cliente está inadimplente, esse é um ponto importante, não é que ele é inadimplente, ele está inadimplente, então ele pode estar passando por um momento difícil, mas ele pode se recuperar e se tornar, sim, talvez, uma oportunidade boa para outros negócios, né? Então, muito cuidado, não dá para fechar a porta para cliente, mas tem que saber conduzir. Se começou a receber muito cliente diferente
do ICP estabelecido, talvez esteja aí um grande outro negócio do lado, né, na mão, que possa ser feito também para ajudar no resultado de vendas aí do aluno, tá? E eu tinha comentado que é interessante talvez criar um protocolo de leader scoring, né? Lead scoring, isso, de pontuação Sim. do lead, né? De você criar mecanismos de entender, conversar com esse lead, criar algum mecanismo ali, usar aquela estratégia da escassez, talvez, né? Olha, já tem pessoas procurando, nesse caso, talvez fosse interessante. Né, mas porque você quer primeiro compreender melhor e ver se ele atende o perfil, assim você não Sim. chega a fazer uma recusa ali tão, né, tipo, não dá, né? E a terceira assunto que a pessoa gostaria de saber é marketing de influência por parte de criadores de conteúdo. Bom, o marketing, a base do marketing ele pode ser aplicada a qualquer contexto. Eu sempre falo isso, independente do objeto que está sendo ofertado, trocado, conhecimento, seja o que for, se aplica o marketing nisso, né? E aqui a gente comentou que é muito importante que você tenha estratégias de branding, de imagem pessoal, de construção de imagem pessoal. E outro detalhe, da mesma forma que a gente falou do cliente ideal, de você ter esse cliente ideal, de você entender e ter uma proposta de valor, aqui é um casamento também. Você tem que saber exatamente o que você vai gerar de conteúdo, né? O que você vai gerar para resolver, para ajudar quem, né? Com o quê? Então, isso é a base de qualquer negócio. Eu estou ofertando alguma coisa para quem? Então, a partir do momento que você consegue compreender bem isso, você constrói o trabalho de comunicação, de identidade visual. E é claro que quando a gente fala em termos de criador de conteúdo, influência, tem que estar muito alinhado com os valores da pessoa, com aquilo que ela acredita, né? Não adianta ela querer fingir alguma coisa se ela não acredita naquilo. Então, isso é fundamental também. Mas é toda uma área de estudo também, como quando a gente fala de marketing esportivo, marketing de turismo, enfim, cada área onde você aplica o marketing, a gente tem as bases, que são as mesmas, no entanto, há características de cada uma que você precisa compreender para poder trabalhar melhor essa proposta, ok? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Agora, a gente falou sobre o processo de atração de clientes, processo de engajamento, e agora a gente vai falar um pouquinho e a conversão. A gente vai falar de negociação, que é aquele processo quando você tem ali uma compra mais complexa, em que pode acontecer a negociação, e depois a gente vai falar o que acontece depois. Vendi, fechei negócio, e aí? O que eu faço? Então, primeiro vamos falar um pouco sobre negociação. Lucas, o que é uma boa negociação? O que significa dizer assim, nossa, essa negociação foi boa? Olha, tem um ditado que diz não, mas seria assim uma máxima da negociação, que as pessoas sempre procuram dizer que uma boa negociação é aquela que tem o nosso famoso ganha-ganha, né? E aí eu pergunto para o pessoal que está participando aqui se todo mundo acredita que realmente existe uma negociação ganha-ganha, né? E já respondo ela aqui de imediato que ela pode ter como um efeito um ganha-ganha. A percepção de trabalhar no ganha-ganha, muitas vezes, é uma ferramenta de se mostrar uma boa vontade, né, dos dois lados, de chegar, né, realmente num resultado comum. Mas dificilmente a gente vai ter uma dinâmica onde a gente já começa buscando o ganha-ganha. Eu digo que tem uma premissa que vem muito antes do ganha-ganha, que é o cede-cede. Todos os lados que trabalham nesse sentido de desenvolvimento de uma negociação, e lembrem-se, né, a gente estava falando ali do nosso funil, pense que vocês já fizeram todo o trabalho de identificar o prospect, aí ele teve uma passagem pelo lead. Quando você chega nessa etapa, você já tem que ter uma série de informações e tem que ter muito planejado o que realmente você pode fazer para que a negociação aconteça. E esse processo de ter o que pode acontecer numa negociação é saber exatamente não só o que você tem a ganhar, mas saber o que você está disposto a ceder na negociação para que você ganhe algo. Tá? Então, mais importante que saber o ganha-ganha é saber o ceder-ceder. O quanto que o outro lado pode ceder para que aquela negociação ocorra e eu, como vendedor aqui nesse papel, quanto eu posso ceder. Tá? Nesse processo existe uma jornada, vamos dizer assim, dentro da negociação, né? Onde você estabelece uma matriz, né, principal aqui, que é o relacionamento, gente. A negociação em si, ela tem dois pesos muito grandes. Se você está buscando uma negociação que demanda um relacionamento maior a longo prazo, ele terá um peso maior dentro do processo. Caso você não tenha uma negociação de longo prazo, ela é de curto, então você acaba tendo um peso menor. Exemplos, eu quero fazer uma negociação de um projeto arquitetônico.
Como eu preciso manter relacionamento com aquele oponente ou com o cliente, no caso, durante o período maior, então ela tem um peso maior, logo eu vou ter mais ferramentas. Se ela tiver um prazo menor de atuação, por exemplo, vou comprar um lanche na lanchonete da esquina, meu relacionamento é baixo, eu só preciso fazer uma transação do que a gente tem ali, é pegar o dinheiro e passar e receber. Então eu tenho poucas coisas para serem feitas aqui. Mas é claro que a gente está falando do B2B, que geralmente necessita, né, de um longo prazo, necessita de uma organização de relacionamento muito maior. Tendo isso, né, a gente passa por algumas etapas, né? Primeiro de tudo, vou fazer uma negociação específica, preciso ter planejamento. Qual que é o meu objetivo? Saber o que, que eu posso ceder de um lado e muitas vezes imaginar ou estudar o que, que o outro oponente poderia realmente ceder, que é importante para mim, para a gente concluir aquela negociação. Quais são as informações necessárias? Né, eu vou discutir preço, eu vou discutir prazo, eu vou discutir parceiros, materiais. Tem diversas coisas que podem entrar nessa etapa de planejamento, que é importante você ter pelo menos dados para que orientem na negociação. Estabelecer relação e confiança. Confiança é a maior moeda do mundo, tá, gente? Não existe nada mais valioso no planeta do que a confiança. Por que, que o dólar é a moeda mais valiosa de todos os países? Porque ela sempre foi uma ferramenta de confiança, de que ela não mudaria com trocas de governo. Então, tudo que a gente tem que estabelece confiança tem um valor maior. Então, saber estabelecer um ambiente, ter uma comunicação clara nesse processo também é muito importante. Estabelecer interesses aqui, né? Como que eu faço para que a gente tenha realmente conexões aqui entre o que eu posso fazer e o que o outro lado também pode fazer? E identificar riscos e exceções, um pouco a gente já falou, né? O que eu cedo dentro de uma negociação tem que estar diretamente conectado com os riscos, inclusive, de não dar certo. E tem que estar tudo muito medido. E, claro, o mais importante de tudo, né, é a gente saber formalizar um acordo, né, saber entender a hora que a gente tem que apertar as mãos e falar agora a gente pode seguir para o próximo passo. Eu trouxe aqui uma ferramenta que é bem interessante a parte de negociação aqui, puder passar, Áurea, que é o Zopa. O Zopa é uma ferramenta bastante útil nesse processo de negociação. Tá? O significado dele é zona de possível acordo, onde geralmente o comprador e o vendedor têm aqui, vamos dizer, os seus máximos e seus mínimos. Geralmente o fornecedor, no caso o vendedor, ele tem uma proposta de preço, uma proposta de valor para colocar no cliente, mas ele sabe que se o cliente apertar ele tem até um mínimo que ele pode chegar. Do outro lado, o comprador também sabe o quanto ele deseja e o quanto a mais ele pode pagar para receber aquele serviço. Identificar esses encontros, que ali no caso eu botei com dois valores muito parecidos, né? Ali os R$ 125 seria, vamos dizer, o meio do caminho. Essa técnica de encontrar essas OPA ela é fundamental. Tá? Porque aqui você entende sempre qual é o quanto você pode ceder do SED e você sabe o quanto que você pode ganhar. Bem estabelecido isso, com bom planejamento, a chance de você converter aquele cliente em venda é muito maior. Tá? Então, sempre eu falo, cuidado com algumas coisas e o que está por final, muitas vezes a gente como vendedor, né, ou com um empresário fechando negócio, tem pressa para fechar as coisas, né, e cada etapa ela tem o seu tempo, e não necessariamente a última precisa ser mais rápida. Tá? Tenha a inteligência emocional e tenha o controle do processo para conduzir de uma maneira correta e não perder todo o trabalho que a gente teve lá, desde a prospecção, desde o trabalho de identificar o lead, de preparar, nutrir ele com informações sobre o seu produto, seu serviço, para chegar aqui na hora da negociação e perder a mão e não conseguir concluir o projeto. Né? Então, essa parte aqui ela é bem importante, tá, Áurea? Bom, negociou, deu certo, fez uma venda legal. E como é que a gente faz para manter o cliente? Né? Além de manter em algumas situações, quando isso é possível, como é que eu faço para gerar mais receita com esse cliente? Como? Então, a gente tem várias situações, é claro, uma situação em que eu tenho que manter o relacionamento e eu posso gerar receita, e existem aquelas situações de menor envolvimento em que não necessariamente você vai continuar um relacionamento, não é uma compra, não é uma assinatura, né? Uhum. Mas o relacionamento é importante também, e há diferentes formas de você fazer isso. Então vamos lá, como é que a gente constrói esse relacionamento? Primeira coisa é acolhimento. Então, a gente acredita que vocês, por vários processos de contato com empresas, com ofertantes,
passa por esse processo de acolhimento, seja no restaurante quando você chega, seja um curso quando você compra, um contato quando você faz, tem a mensagem de acolhimento, seja bem-vindo, ou uma mensagem de agradecimento, ou um e-mail. Então, ou seja, é uma forma de você receber, né? Explicar, dependendo do que for, quais são os próximos passos, né? Então, você está comprando Quer citar algum exemplo, Lucas, que lhe vem à mente? Eu tenho, assim, para mim, nesse processo de acolhimento, tem uma coisa que é importante as pessoas terem, porque a gente fica olhando, às vezes, muito o cliente, né, e aí na negociação fala muito de oponente, né, como se fosse uma pessoa, vamos dizer, que está em oposição a você nesse processo, porque você quer vender, outra pessoa quer comprar. No acolhimento, eu gosto muito de olhar para o cliente como se ele fosse um convidado da nossa empresa, né, do nosso produto e serviço. Como a gente trata bem, às vezes, os convidados, né, que vão na nossa casa, que recebem nosso produto, nosso serviço. Se você tem essa base de receber o cliente como um convidado, a inteligência de criar novas ferramentas de acolhimento, elas ajudam muito. A mensagem é excelente, né? Próximos passos, né? Hoje em dia, o que mais você tem, por exemplo, são serviços de aplicativos, por exemplo. Ele te explicar todo o onboarding, como funciona. Então, por exemplo, eu acabei de baixar um aplicativo aqui para compra de shows, por exemplo. Ele me dá um guia de como eu me sinto mais confortável, onde eu sei onde eu clico em cada área, facilita, né? Você constrói uma jornada mais explicada para o cliente, até porque não é todo mundo que tem uma adaptabilidade à tecnologia. Você tem um kit de boas-vindas, né? Tem lojas que abrem e fazem um welcome coffee para as pessoas, para receber, para apresentar um modelo de trabalho. Tem muita coisa legal, na verdade, na hora que dá para fazer aí nessa. Exatamente. Cada tipo, cada modelo de negócio, né, seja varejo, seja serviço, você pode adotar diferentes formas. O que vale aqui é a experiência que você proporciona e a preocupação e o cuidado que você tem com aquele cliente a partir do momento que ele teve contato com o seu negócio, né? Então, ali, o material informativo também é importante, né? Principalmente se você precisa educar, vamos pensar o contexto de uma clínica médica, que a pessoa, de repente, está contratando um tratamento ou vai fazer um exame médico e ela não tem muito conhecimento, ela pode estar com medo, com receio. E isso, quando você entende, por exemplo, os receios ou o que ela precisa saber, ou até para fazer ela ficar mais tranquila, mais confiante naquele serviço, esse material informativo pode ser enviado. Ele pode ser, por exemplo, o que você precisa cuidar, quais são os cuidados, aspectos que a pessoa pode ter medo, por exemplo, e o que você pode comunicar, qual a prova social, evidência, depoimento, lá, seja o que for, alguma explicação mais técnica, porque dependendo do que você está vendendo, você precisa demonstrar um conhecimento técnico, que você entende daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você está falando. Então, tem que entender o que esse consumidor tem de percepção de medo, o que ele tem medo, o que ele percebe como um risco, o que ele faz ele se sentir mais seguro. Aí a gente retorna lá no começo que a gente falou do cliente ideal, da construção do persona, de entender bem ele. É justamente por isso, porque na hora que você vai se comunicar com ele, mesmo na hora de você engajar, de você atrair, né, e gerar esse engajamento, mas depois você também tem que fazer essa comunicação. Então percebam como que é importante esse processo, né? Por isso que a gente fala que é da estratégia à execução. É muito estratégico fazer essa caracterização muito bem feita do teu persona, do teu público-alvo, para que você depois vá trabalhando numa comunicação bem assertiva com ele. Seguir os prazos aqui, a gente não precisa nem, né, manter informado, vai atrasar, tá onde, vai chegar, olha, a gente está com problema, então ir você conversando com ele e surpreender com pequenas coisas, com pequenos detalhes, né, Lucas? Sim, aqui a gente utilizar aquele efeito wow, né? Como é que eu faço para ser realmente uma coisa inesperada? O cliente não imaginar que, por exemplo, está sendo tão bem cuidado. Vamos dizer, entregas, serviços de delivery, por exemplo, como evoluíram, né? Antigamente você vivia na atenção, será que vai chegar meu pedido? Que horas vai chegar? O fato de você acompanhar a pessoa chegar no horário certinho, eu digo hoje você pode escolher, se você vai comprar um delivery de bebidas, por exemplo, você escolhe a temperatura, se vem com gelo, como que vem, se tem alguma promoção, tudo isso acaba gerando uma experiência muito melhor, né? E claro, um pouco do que a gente também falou na aula 1, você saber identificar quais são os momentos que você precisa realmente fazer isso, né? Às vezes, não, Lucas, como é que eu vou surpreender em todo instante na cadeia? Você não precisa fazer em todo o processo, mas existem alguns pontos que, se você fizer um trabalho de excelência, você vai conquistar o cliente, e aí eu brinco, aí você não pode vir o concorrente, pode vir o que for, né? Você não perde ele, né?
Exatamente. E ali aquela observação, isso reforça que ele tomou a decisão certa, porque hoje a gente vive num mundo com muitas escolhas, e para cada escolha há várias renúncias, né? E sempre Uhum, fica aquela pequena sensação, será que eu fiz a escolha certa? Será que pode ficar, não é que sempre fica, pode ficar. sim. Né? Então, o papel do vendedor, do ofertante, também é a oferecer, comunicar, trabalhar com ele de forma que faça ele se sentir seguro. Sim, eu tomei a decisão certa, eu comprei a melhor alternativa, a melhor opção, eu contratei a melhor opção para mim nesse momento. E o acompanhamento ativo, né? O que significa isso, Lucas? Aqui você realmente fazer um ponto a ponto, né? Montar toda a micro etapa que você tenha dentro daquele acompanhamento e realmente fornecer para o atendimento para o cliente, não só na hora da compra, né? Mas também depois que ele realizou todo o serviço contigo, ele sabe que ele pode contar contigo no futuro, ele entende que tem uma continuidade de relacionamento, principalmente, né? Então aqui você gera o pré-venda, você começa a gerar uma continuidade dentro da relação com o cliente que é vital hoje em dia, né? O valor das empresas está não só em gerar uma venda e acabou por ali, né? Realmente, como que eu faço para continuar atendendo aquele cliente de alguma forma, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Perguntar sobre experiência, como é importante perguntar, né? Tem algumas empresas que preferem não perguntar, porque existia-se aquele sentimento que se eu perguntar para o cliente, ele nunca vai me elogiar, né? Ele sempre vai me trazer crítica, mas a crítica é uma consultoria de graça praticamente. E você dá ouvido para alguém que acabou de pagar por ele, por um serviço, por um produto, é muito importante e às vezes muito melhor do que um terceiro que não conhece a realidade, né? Ali também você começa a abrir um canal de comunicação, onde com o tempo você vai antecipar algumas demandas com esse cliente e possivelmente ele vai se sentir muito mais acolhido, né, do que propriamente dito só fazendo uma relação de compra, propaganda, retorno, né? O relacionamento aqui ele se torna um grande valor, na verdade, para a empresa, tá? E para coletar esses feedbacks não é muito difícil, né? A gente já falou bastante, usar formulário simples, perguntar diretamente. Ontem ainda eu estava no restaurante com os amigos, e eles tinham um QR Code plastificado que eles pediam, né, ali para umas 2 pessoas da mesa fazerem uma avaliação diretamente no diretório do Google. Então, e chegavam educadamente, faziam esse pedido. Então, é uma forma interessante de estimular, né? Claro que tem que ter cuidado para não ser invasivo, mas é uma maneira. Né? Então, você criar mecanismos para que a pessoa participe, né? Para que ela te dê informações. Sim. E aqui o legal, o NPS é uma ferramenta muito conhecida, já muito divulgada, né? Não é uma coisa complexa de se responder. Com poucas perguntas você consegue ter uma visão muito ampla do seu trabalho. Pergunta diretamente sempre funciona, mas o principal é coletar e realmente ter uma ação em cima do feedback do cliente, né? O que a gente mais vê são pesquisas, às vezes, sendo respondidas sem valor pelo cliente, porque talvez esteja claro para ele que você não vai fazer nada com aquela informação. E aqui tem que ter uma rotina também de utilizar essas pesquisas e revisar com a sua equipe, revisar com as pessoas e entender, olha, o que estamos fazendo de errado e o que a gente pode melhorar de fato para que o cliente perceba, olha, estou sendo ouvido. Realmente aquela pesquisa que eu respondi está levando para algum lugar na melhora do serviço, do produto, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de Customer Success, que é uma área, né, uma área dentro de relacionamento com o cliente, que surgiu principalmente com o advento dos softwares as services, como Netflix, entre outras plataformas de organização e produtividade para as empresas e para nós também, que a gente paga por assinatura. Então, Uhum. normalmente, esses tipos de softwares, você pode cancelar a qualquer momento. Você assina, você tem que saber usar aquela plataforma. É que nem o Canva, por exemplo. O Canva, você tem que saber usar todos os recursos dele e continuar usando para que você continue assinante. Você pode cancelar a qualquer momento. Né? Então, o mesmo caso de outras plataformas. Então, quando a gente fala em Customer Success, é a gestão do sucesso com o cliente, é você fomentar a lealdade que resulta na retenção dele e no crescimento de receitas. Você tem que procurar fazer com que ele aprenda a usar teu produto, para que ele utilize e aproveite os melhores benefícios que tem daquela plataforma, daquilo que você está oferecendo, para que, de repente, futuramente, né, ou no meio do processo, você consiga até gerar receitas. Mas o mínimo é você conseguir manter
esse cliente. Então, quando a gente fala na estratégia de Customer Success, ela pode ter papéis diferentes conforme o ciclo de vida da empresa. Então, quando você está numa fase inicial ali, ainda atraindo, isso tem relação com aquilo que a gente falou lá no começo, de quando você está construindo a carteira, clientes novos, que é uma fase de investimento. E o investimento entra aqui também quando o cliente entrou, ou seja, ele tem que saber adotar aquele produto, ele tem que saber como usar, ele tem que criar o hábito de usar aquilo ali. Né? Então, como a gente estava comentando ali sobre um aplicativo que você faz registro de alimentação e controle de calorias e nutrientes. Se a pessoa não tiver o hábito de fazer aquilo ali certinho, registrar sempre, a chance dela cancelar é grande. Então, ele precisa aprender e reconhecer os benefícios e compreender bem isso. Né, Lucas? Sim, e vejam como é importante aqui, né? É um fator que leva, o que faz, na verdade, o Customer Success ter sucesso na sua estratégia, né? Ele realmente se antecipa a coisas. Veja que aqui está tudo bem desenhado, né? Na fase inicial, foca em adoção dos produtos pelos clientes. Então, aqui dentro da estratégia de Customer Success, quando entra um cliente novo na sua jornada de serviço, produto, toda a inteligência do que fazer para o cliente é de apresentar, é de fazer um onboarding para ele. Quando ele já está no onboard, o que a gente não pode acontecer, né, Áurea? É a pessoa assinar o Netflix e nunca mais assistir, por exemplo. Exatamente. Então, como é que eu faço para tornar aquela jornada inteligente a ponto que ele nunca mais me abandone, que ele realmente utilize, que ele comece a virar um promotor, inclusive, dentro do meu processo? É a jornada que ele tem dentro da degustação do produto ou no atendimento, no serviço, é tão satisfatória que nesse momento aqui, nessa base estabelecida, a gente começa a ter o cliente como vendedor nosso, né? E o principal depois é quando você começa a querer fazer um movimento de expansão dentro daquele cliente. Aquele cliente tem um ticket médio. O ticket médio é importante nesse processo do Customer Success, porque ele te diz, muitas vezes, o teu potencial de desenvolvimento. Se aquele cliente que gasta 100 e ele tem um potencial de 200, entra o Customer Success para poder fazer uma oferta com parcerias, oferta de novos produtos, oferta de produtos maximizados também, né, Lucas? Se você tem um pacote standard, vamos pegar um pacote premium que tem mais produtos, tem mais acesso, tem mais informações. Então, entender cada etapa é vital para você, inclusive, construir uma estratégia bem inteligente e bem concentrada. Parece muita coisa, o Customer Success é bastante coisa, mas se você fizer por partes bem separadas e concentrando cada etapa onde você tem mais necessidade, se é uma empresa startup, precisa ter uma fase de adoção de produtos, precisa concentrar mais na entrada, dedica tempo na entrada. Não, já tem um modelo, o cliente não está ficando na minha base, trabalha a base com retenção. Ou eu preciso melhorar o ticket médio, trabalha com expansão. Trabalhando de maneira bem separada e organizada, muito rapidamente, cada um vai poder ter um desenvolvimento de Customer Success bem legal mesmo, para poder fomentar mais vendas. Isso mesmo. E depois reter os clientes, né? Fazer ações para isso e foco na expansão dos produtos. Então, a gente procurar como é que eu faço para estimular o consumidor a comprar mais, né? A gastar mais comigo. Então, aqui a gente tem as técnicas de upsell e cross-sell, com 2 exemplos bem simples, né? De sanduíche, as fast foods da vida usam bastante isso aqui. Ou quando você vai numa loja de roupa, que você vai ali, você está escolhendo um produto A, aí a vendedora vem e quer te vender mal B e eu sei que combina. Então, eu vou lá comprar um vestido, ela vem com um cinto, um acessório, mais o sapato, tudo na loja. Né, Lucas? Quer falar um pouquinho mais do que significa essas 2 técnicas de vendas? Elas têm nomes complicados, mas elas têm um fundamento muito simples, né? Você só consegue aumentar as vendas, seja por upsell, que seria o aumento da oferta, ou um cross-sell, cruzando com outras ofertas de uma única maneira, gente, ofertando. O ofertar é a principal ferramenta dentro de cross-sell e upsell. Tem um exemplo grande, quem vai, por exemplo, no McDonald's hoje em dia, né? Vários fast foods já tem o painel eletrônico, onde você faz o seu autoatendimento em solicitar. Tá? Eu, pelo menos, já fui várias vezes impactado, né, no caixa direto, onde a pessoa falou assim, Lucas, você quer por mais X reais para pegar uma batata grande em vez de batata média? E muitas vezes você acaba aceitando, porque é uma recomendação ou não, né? Ou muitas vezes o próprio atendente nunca falava nada. Com a ferramenta tecnológica, ela virou uma obrigação, né? 100% dos pedidos é ofertado uma batata, é ofertado uma sobremesa, é ofertado um café, é ofertado algum outro produto.
nem um ano de trabalho de todos os McDonald's que possuem a torre, as lojas que possuem esse sistema, aumentaram em 40% a venda da batata grande. Então, é uma ferramenta tecnológica que, pela oferta, fez o quê? O upsell. Eu troquei um produto com um valor e eu peguei e vendi ele maior. Então, ofertar aqui é o grande segredo. Ofertem sempre. O que não é ofertado não vende, gente. E no Customer Success, o cross-sell, upsell, é uma maneira de você olhar com carinho para isso. Como é que eu faço para aumentar minha venda com o cliente no ticket médio, ou como eu faço para vender outras coisas também para ele dentro da minha jornada. Nos pontos de venda de produtos de baixo envolvimento acontece bastante, né? Por exemplo, no caixa de um mercado ou de uma loja de conveniência que tem aqueles corredor com produtos que vão provocando a gente, vão chamando, Sim, é uma estratégia. Ou sim. colocar próximo produtos que são relacionados, né? Quando a pessoa vai comprar, também é outra, para lembrar ela que algumas estratégias é tipo assim, ó, você está levando massa, já não quer levar o molho e o queijo, né? E Sim. o vinho, então você coloca próximo já para estimular esse processo de venda. Claro. Ou até parcerias estratégicas de empresas mesmo. Se você vê, existem duas marcas, né? A Balduco com a Fini, por exemplo. Eles se juntaram e criaram um produto novo. Collab. E o Crossell é uma collab. Então, como que você percebe essa afinidade? Né? Entendendo a jornada do consumidor, entendendo dentro do processo dele, quais são os impactos e se faz sentido a conexão. E muito possivelmente os dois olharam e falaram assim, gente, o nosso ICP é o mesmo. Né? E aí começa todo o desenvolvimento de coisas que com certeza aumentou a venda de um lado, aumentou a venda de outro. Né? Ou ainda, às vezes pode não ser o mesmo, mas eu acho que o teu ICP vai gostar do meu produto, porque ele tem algumas coisas em comum ali, né? Exatamente. Agora imagina você com um negócio na mão, sem o seu ICP, com uma oportunidade, às vezes, de uma parceria estratégica que está ao seu lado, porque você não pensou no seu cliente ideal, você perde essa oportunidade de vender mais, né? Exato. E aqui um pouquinho dos benefícios, né, de você fazer essa gestão do sucesso com o cliente. É claro que aqui a gente está falando de produtos, serviços, negócios que têm uma característica mais B2B, de relacionamento a médio e longo prazo. Né? Uhum. Mas mesmo para negócios menores, é possível você adotar pequenas estratégias, né, usando essas premissas básicas. Você consegue melhorar a fidelização dos clientes, fazer com que eles retornem mais, reduz a taxa de cancelamento, né, o churn, consegue fazer com que eles indiquem e falem bem do seu produto, do seu serviço, aumenta o valor dele ao longo do tempo, porque ele vai gastar mais com você, e consegue obter feedbacks melhores. Então, por isso que a gestão do sucesso com o cliente, gestão para que ele tenha sucesso ao usar o teu produto, ou a ter experiência com o teu serviço. Sim, e legal assim, são alguns termos, né, que a gente usa, né, algumas siglas, né, mas não se preocupem com isso, tá? Aqui acho que o grande ponto que a gente teve o cuidado de trazer, vamos dizer, traduzido para vocês é como uma empresa ganha dinheiro, tendo clientes rentáveis, né, não só clientes novos, a gente mantendo o cliente feliz, né, contente com a jornada, evitando o cancelamento, tornando ele um promotor do seu produto, do seu serviço, fazendo uma exploração para tentar fazer uma venda de upsell e o cross-sell, e sendo verdadeiro com o feedback, né? Acho que essas são as receitas mais simples aqui para a gente tocar num Customer Success bem legal mesmo. E aqui algumas etapas de como implementar, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma, a não ser a terceira que a gente não vai se aprofundar porque é algo um pouquinho mais burocrático, né? Mas assim, primeiro, definir o modelo de engajamento, né? Então, eu tenho grupos de clientes que têm alguns comportamentos diferentes e que alguns me trazem mais valor que outros. É importante que se trate diferenciado esses clientes. Assim como um banco faz, né? Ele tem uma carteira de clientes com diferentes perfis e ele trata de maneira diferente esses clientes. Definir os processos que você vai gerar de engajamento para você ter uma ideia de quando fazer as abordagens ou não. Nesse caso, uma empresa média, maior, estruturar uma área de Customer Success ou apenas estabelecer rotinas e processos, que é algo que eu e o Lucas também tem falado bastante. Pode ser que você não, tipo, é eu keep, né? Eu keep, ou eu e mais outro da minha família, ou uma empresa média com poucos funcionários, estabelecer processos, pelo menos, e rotinas, né? De pequenas ações que podem ser feitas, criar alertas. Então, há mecanismos e há ferramentas, mesmo que não se tenha ainda condições de fazer algumas automatizações ou usar alguns recursos mais avançados. E depois analisar os dados certos de satisfação do cliente para que você possa realimentar esse processo fazendo essas ações.
Então, aqui no modelo de engajamento na segmentação, você pode pensar nos 3 mais comuns utilizados, né, Lucas? Que é Sim, volume de receita por cliente, o quanto que aquele cliente gera, ou a lucratividade, que é o mais utilizado, né? sim. Ou o indicador recência, frequência e valor, ou seja, quando que ele comprou por último, a frequência com que ele compra e o valor que ele gasta. Então, aqui quer falar um pouquinho sobre esse modelo, Lucas? Aqui o modelo de RFV, né, a recência, a frequência e valor, aqui ele faz um cruzamento que tem que tomar um cuidado só, que eu digo que é o principal, né? A gente começa a utilizar algumas referências na empresa como um todo e olhar, às vezes, um cliente inativo, um cliente antigo, ao momento que ele reativa, você considera ele como novo. Tem que tomar alguns cuidados, porque o cliente ativo e antigo, ele tem uma história contigo, ele já passou por algumas coisas e muitas vezes as ações de comunicação com ele têm que ser diferentes do novo que não te conhece, né? Então, se você precisa romper barreiras de uma experiência negativa, tente segmentar e entender bem esse caminho. Às vezes, conquistar um cliente antigo, reconquistar um cliente antigo ou inativo, ele pode dar mais trabalho, mas ele é um cliente importante dentro desse processo para você desmistificar e, inclusive, torná-lo um promotor, né, dentro da sua cadeia, né? Então, olhar esse modelo de recência, frequência e valor é relevante. Em alguns casos também a gente colocou o primeiro ponto ali, que era a questão da participação do faturamento, construir a curva ABC, né, da carteira de clientes. Então, a carteira A eu olho de uma maneira diferente, eu segmento as informações de uma maneira diferente para ele, porque ele realmente é significativo. Não que os outros não sejam, mas num patamar menor, muitas vezes eles precisam de menos informação ou uma atenção mais equilibrada, né? Não é tão intensa como a gente pode fazer, tá? E cuidado, claro, né? Porque muitas vezes você pode ter alguns clientes que são esporádicos. E às vezes a gente pensa que o esporádico, ele é assim, é o sabor do vento, né? E não necessariamente. Você também tem que controlar ele, porque em algum momento, não é que ele é esporádico, é você que não soube ler a sazonalidade dele para a utilização do seu produto, né? Então, estudar o esporádico é bem importante também, tá? Então percebam que você pode ter um conjunto de clientes que parecem ser os mesmos, mas não são. Então, Isso. a partir desses 3 indicadores, você pode criar uma planilha categorizando eles, né, e direcionando ações diferenciadas para eles. Aqui, inclusive, a gente já colocou um exemplo aqui de um e-commerce de cosmético, pode mandar uma oferta de recompra para quem comprou há 30 dias, mas não retornou, e criar um plano VIP para quem compra todo mês, ou seja, ações diferenciadas para clientes que têm comportamentos de compra diferenciado. Um outro exemplo, né, na prática, que você pode criar de segmentos, é criar ali, com base na frequência e canais de engajamento, clientes ouro, contato mensal, reuniões e materiais exclusivos; prata, contato bimestral, e-mail, suporte pontual; bronze, automação, trilhas de conteúdo e FAQ. Né? E testar com a base. É claro que isso aqui vai ser muito característico de cada negócio, né? De como que Sim. você começa. Que nem o exemplo que a gente teve lá do aluguel. Vamos supor que tem uma imobiliária ali que tem diferentes tipos de clientes, ela poderia, de repente, criar esses grupos, né, Lucas? Ou seja, criando indicadores ali, né, que Sim. caracterizassem melhor ele, para que eles pudessem direcionar melhor as ações e até direcionar para vendedores, né? Vamos supor, eu tenho um vendedor que ele é mais especializado em negociar alto valor. Então, eu tenho ali alguns indicadores que faz com que eu consiga direcionar. Né? Eu falo, ó, esse aqui a gente tem que tomar um cuidadinho, tem que prestar atenção, passa para outro vendedor. Sim, é muito legal porque a segmentação não é só para o cliente, né? Ela também para o time de dentro, Aham. né? O vendedor também acaba se segmentando pelo perfil de cliente. Um cuidado que eu sempre cito e que acontece, e já aconteceu muito no passado, é que esse tipo de segmentação, ouro, prata e bronze, ela é muito tradicional em alguns segmentos, né? Você tem as companhias aéreas que sempre utilizaram lá as segmentações para poder te dizer qual é o benefício que você tem em A, B, C e D. Mas ele tem um processo que pode ser muito delicado, que é o downgrade, né? Então, você falar para uma pessoa ou um cliente que ele era bronze e virou prata ou ouro, é uma excelente notícia, você expande e o cliente se sente acolhido naquele momento, né? Ele fala, olha, essa empresa está me valorizando como nenhuma outra faz.
O problema é que o cliente nunca é, o cliente sempre está, né, em algum momento, em alguma situação. E fazer o downgrade é muito delicado, o cliente geralmente não gosta, ele se sente desacolhido, vamos dizer, dentro do atendimento. Tá? Então, muito cuidado dentro do Customer Success. Algumas coisas têm que ser explicadas e apresentadas para os clientes, mas algumas coisas são parte da estratégia de atendimento. E esse aqui é um caso bem, bem clássico mesmo para se tomar alguns cuidados, mas que ela funciona muito, né? Quando ele é para o cliente, né? Aí, mas quando é internamente ali só para gestão, tranquilo, né? Você coloca. Tá ótimo. Porque daí é para ações internas, né? Exatamente. Não, aí ajuda muito, né? E definir os processos de engajamento, então fazer um roteiro de ações, né? E definir esses processos e como que você vai fazer a gestão desses potenciais churns. Né? Então, um exemplo que a gente tem, um problema que a gente tem na universidade, por exemplo, é a evasão. Então, que indicadores que podem prever a possível evasão de um estudante que a gente poderia ficar alerta para fazer a gestão desses potenciais churns, né, desses potenciais canceladores? Um Netflix da vida, a pessoa não assiste há um mês, é um potencial churn, ou seja, ele tem um potencial enorme de cancelar. Então, quais são as ações que serão implementadas para que se evite isso? E quais são os indicadores que você tem que monitorar para isso? Aqui pega a gente que na academia, né, Áurea? Quando o pessoal faz inscrição, começa a não ir, você tem certeza que ele não vai dar sequência, né? Então, ter atenção à frequência aqui, que é um que a gente falou no primeiro, ajuda muito em definir o processo de engajamento. Aqui pegando, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que a gente colocou. A academia seria um exemplo legal para fazer esse onboarding, né? Então, ali, por exemplo, um roteiro de ações de relacionamento. Boas-vindas, imediata, após a venda. Então, um e-mail personalizado, um vídeo. Vamos pegar uma academia. O que uma academia poderia fazer nesse caso aqui, Lucas? Fazer a primeira aula acompanhada com o professor, né, mostrar todos os equipamentos, apresentar um programa de treino realmente para a pessoa falar, não, bacana, então eu não vou ficar solto aqui. Não, você tem um programa para acompanhar, apresentar todas as instalações da academia, fazer com que ela faça parte de um grupo de relacionamento via WhatsApp, ou via por Instagram. Tem diversas formas, assim, que são pequenas ações, vejo que eu falei coisas mínimas, né? Quase básicas. Mandar vídeo falando das atividades que tem, vamos supor, tem uma aula de dança, tem aula de spinning, material informativo, enfim, tem várias coisas ali que poderia, né, mandar por WhatsApp. Claro, eu digo até a mensagem da saudade, né? Faz tempo que você não vem, a gente está sentindo falta. São coisas tão pequenas, né? Que às vezes assim, a pessoa, não, bacana, então acho que eu vou hoje. Né? E às vezes mostrar o benefício, acho que é legal também mostrar, olha, venha porque vai trazer resultado, mas que você não esteja vendo, vai acontecer. Né? Então tem muita coisa legal que dá para fazer. Ainda mais a academia, né? Que é um resultado de longo prazo, de insistência, né? Os check-ins, né? Que seria o quê? Verificar se ele está satisfeito. E a academia, muitas academias não fazem isso, né? Você matriculou, fez teu plano anual, pronto, vai lá, professor, se vira. Às vezes, se o professor tem uma iniciativa de fazer esse acompanhamento, pode ser que tenha. Mas aqui saber se o cliente está, né? Eu acho que numa academia seria o quê? Verificar o índice de frequência dele, verificar a satisfação dele com a academia, né? Um NPS ali no meio do caminho. A pesquisa mesmo, né? Às vezes já mostra uma seriedade que é bem legal, né? Apresentar novidades, agora a gente vai ter uma aula A, B e C, tentar fazer uma movimentação sempre ajuda. Tem muita coisa fácil de ser feita. E é uma questão só de muitas vezes de organização. Aqui, por exemplo, a gente pegar essas dicas, vamos pegar ali alguém que entrou para emagrecer, alguém que entrou por qualidade de vida e bem-estar, alguém que entrou para performance, né? Ganhar massa magra e melhorar a performance. Isso aqui já pode ser segmentado para esses públicos, né? Diferenciados, né? As dicas que você vai dar, os vídeos, ou seja, como que você vai trabalhar esse conteúdo? Porque daí você está nutrindo, você está falando que ele gosta, você está falando alguma coisa que está sendo útil para ele. E aqui relatórios de uso e resultados, né? Então, como que eles estão, como é que está a frequência desse aluno, com base no objetivo que ele tinha lá no início, ele está alcançando esses resultados ou não, está frequentando, enfim. Não, e aqui o relatório até para você mesmo, né? O vendedor, empresário, né? O que não é medido não é melhorado. Né? Então, você também tem esse relatório para analisar, estamos fazendo bem o nosso trabalho? Por que os clientes estão ficando?
o nosso processo de engajamento ele está ocorrendo como foi planejado ou não? Precisamos ajustar, né? Aqui também entra uma inteligência de analisar dados, né? O que mais tem a gente com a palavra eu acho que na ponta da língua, e a gente tem que cada vez mais olhar os números para poder dar alguma opinião embasada em fatos e não em achismos, né? E por isso que para fazer essa análise de dados é importante você saber que dados que eu preciso levantar para que você faça essa rotina de identificação, se não tem, porque pode ser que a pessoa tenha um sistema bom ali de gerenciamento e que levante informações importantes. Mas mesmo assim, tem empresas que têm um sistema de gerenciamento de gestão bom, mas não é bem alimentado. Né, e não é bem aproveitado, e você não consegue usar esses dados para fazer esse trabalho de gestão. E esse roteiro aqui, ele é muito específico para cada tipo de negócio, né? Não tem como a gente falar num padrão, mas você tem que pensar ali conforme, até tem observação ali, conforme o valor e o perfil do cliente, né? Então você tem que conhecer bem teu cliente para fazer esse roteiro, né, de gestão da experiência, vamos chamar assim também, né? Porque tem a ver com user experience também, o customer success, né? Para você fazer a gestão da experiência desse cliente enquanto ele estiver ali. Não é tipo, isso acontece muito, né? A gente já falou várias vezes isso, né? Vendeu, tchau, agora você é meu cliente, não preciso mais me preocupar com você, vou correr atrás de outro. As as operadoras de telefone fazem muito isso, né? Muito. Infelizmente, né? Toda vez que eu pergunto para os meus alunos, não falo nada, para não enviesar, eu pergunto para eles, tá? Fala um caso de um negócio, alguma coisa que vocês não conseguem ser bem entendido, quando precisam resolver alguma coisa e tal. É batata, vem esse exemplo. Das operadoras. Tá crônico falar, já. Lucas. É crônico. Não, bacana, é crônico. Definir os processos, né? Então, aqui a gente já falou um pouquinho disso, do onboarding, que são as boas-vindas, definir quais processos para prevenção de churn. Então, a gente resgatando o nosso exemplo da academia, começou a faltar, né? Faltou, a pessoa começou empolgada, indo de segunda a sábado na academia. Daqui a pouco, ela 2 semanas, na segunda semana ela já foi 3, 4. Aí ela vai reduzindo. Então, Alice, eu entendo que mesmo que ela tenha feito um plano anual, né, ali, um comprometimento de longo prazo, ele tem que ser muito bem nutrido, porque ele é um potencial né, para trazer outras pessoas indicando, né, aquilo ali. Então, como que você faz? Quais são os processos que você tem? Aí é claro que também é interessante, nesse processo de levantamento de indicadores, você ter esses indicadores. A pessoa que fez o plano anual, os últimos clientes, tenderam a diminuir a frequência, né? Enfim, em tal período. Dá até para fazer uma análise sazonal também durante o ano, que a gente sabe que a academia também tem muito esse aspecto do sazonal, por perfil também, idade, sexo, enfim, tem várias características que você pode estar fazendo o levantamento para entender melhor esse perfil. E aqui também os processos de engajamento que você pode oferecer novos produtos. Então, tem muita academia que acaba oferecendo, às vezes, até produtos, serviços estéticos, serviços de nutrição, serviços de fisioterapia, que tem bastante relação ali com o core do negócio, né? Sim. E aqui a gente estava falando de dados, né, Lucas? Vem aqui mais um pouquinho de dados. Não se faz marketing, vendas sem levantamento de dados e análise de dados para tomada de decisão. Até porque, quando a gente fala em segmentação, seja lá pensando no perfil do cliente, seja aqui, você tem que levantar informação, certo? Então, aqui, por exemplo, como que o produto está sendo utilizado? Né? Então, né, como que a pessoa está consumindo, como que ela está usando, ela sabe usar, com que frequência ela usa. Então, se a gente pegar as plataformas de streaming, se a gente pegar Uber, com que frequência que usa? Né? Ou seja, ela está usando sempre, está deixando, ela sabe usar os recursos. Dados financeiros para quantificar o benefício obtido pelo cliente. Acho que aqui você pode dar algum bom exemplo de B2B, de negócios que, conforme você faz um trabalho de consultoria, por exemplo, Lucas, ele melhora o resultado financeiro dele, né? Sem dúvida, né? A gente até brinca no meio que o marketing virou matemarketing, né? Porque a matemática já entrou na nossa vida do marketing e vendas de uma maneira muito forte nos últimos anos, né? Você dificilmente toma atitudes hoje só com informações qualitativas. Então, por exemplo, imagine que você é do agronegócio, você já tem que ter toda uma análise de colheitas futuras, planejamento, cotação da soja, do milho, da arroba da carne, enfim. Hoje em dia existem diversos dados que você precisa utilizar
para tomar uma decisão, né, vamos dizer, comercial. Quando a gente fala de cliente, aí você vai pegar, por exemplo, o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, entender naquele processo quanto ele custa. Vamos fazer uma pesquisa para entender se ele está sentindo o resultado obtido, né? Outro ponto que pega muito, geralmente, são reclamações, né? O Reclame Aqui hoje virou um grande celeiro, inclusive, de dados para a gente entender o nível de satisfação dos clientes, e ele se torna uma ferramenta muito útil, tá, para avaliar. Então, não olha ali quantas reclamações aquele fornecedor tem, mas veja como ele trata a informação. Né, ali é um ponto bem relevante, inclusive, hoje em dia, para estabelecer até valor das empresas, não só do valor do cliente em si, mas as empresas estão sendo valoradas pelo nível de qualidade que tem em portais como esse. E, claro, micro pesquisas em alguns momentos. Outro ponto que, cuidado muitas vezes com números muito globais, né? Tem aqui um número X de pessoas que reclamaram no determinado período. Faz uma pesquisa qualitativa, liga para alguns clientes com uma amostra, tenta esmiuçar um pouco o que foi aquela reclamação. Muitas vezes é algo pontual e não é algo genérico, né, que você pode corrigir com facilidade. Se for genérico, muitas vezes tem muita coisa errada, né? Mas dificilmente é muita coisa. Geralmente são uma coisa ou outra que você está pecando e que ouvindo o cliente você vai conseguir resolver melhor algumas coisas, tá? E nesse processo de acompanhamento, de pesquisa, às vezes fica a dúvida, mas será que se eu ficar perguntando ou acompanhando não vou ser invasivo? Você pode conhecer teu cliente para saber, ou até mesmo, dependendo do negócio, perguntar, né? Eu posso te mandar mensagem para lhe passar informações e tal. Então, é uma pergunta simples ali que a pessoa respondendo, você já fica mais à vontade para não correr esse risco, né? Sim, sim. Bom, e aqui a gente chega ao final dessa aula, né? A gente disponibilizou essa apresentação toda em PDF para vocês, nesse link. Eu vou colocar o link também no grupo e na descrição desse vídeo, né? Esse vídeo vai estar disponível em 2 canais, no meu canal e no da escola. Se o Lucas quiser colocar no dele, também coloca as 3 aulas lá, eu acho que vale a Com pena, certeza. né, Lucas? E esse formulário também a gente está fazendo uma pesquisa, né, para identificar a satisfação de vocês com vários pontos e indicações de cursos que vocês gostariam de fazer, de cursos curtos, de menor duração e mais práticos e aplicados, que a gente está pensando em outras propostas também, em outras temáticas, né? Mas a gente agradece, né, quem pôde acompanhar. A gente imagina que não teve muita gente que pôde acompanhar ao vivo agora, mas agradece a quem assistir depois também, e a gente agradece o feedback sincero de vocês, para que a gente possa realizar outras propostas e fazer outros cursos, né? Lucas? Não, eu só agradeço a oportunidade, espero que a gente tenha mais aí, né, Áurea? Sim, esse é o primeiro, né? É só o primeiro de dividir conhecimento com os alunos. A gente sabe que a experiência teórica e prática tem que andar em conjunto, e eu poder trazer um pouco da minha vivência profissional é muito gratificante, né? Eu falo que quem aprende muitas vezes é a gente, até nessas reflexões, né? Parabéns para quem assistiu às 3 aulas, vai ter uma certificação nova aí para poder colocar no seu currículo. E eu tenho certeza que muita gente seguindo um pouquinho, né, seja 1% do que a gente falou aqui, eu não tenho dúvidas que vai já ter algum resultado a mais no seu Sim. negócio e vai estar acima da concorrência aí, com certeza. Sim, tenho certeza. Então, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.